Olá, que Deus te abençoe ricamente nesse dia, que a graça de Jesus esteja com você, com a sua família. Eu queria hoje meditar com vocês sobre um texto que é muito conhecido nosso, um texto do Evangelho de João, no capítulo 8 do Evangelho de João, a partir do primeiro versículo, que diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus. Esse texto aqui que a gente leu é um texto, como eu disse, muito conhecido. A história da mulher pega em adultério e levada à presença de Jesus é uma história que é muito contada e muito pregada, certamente, em todas as igrejas cristãs. E eu queria falar dela, na verdade, algumas questões que aparentemente parecem óbvias, mas trazem algumas implicações para a gente. Nosso jeito de lidar com a vida, de lidar com o nosso próximo e também na nossa relação com Deus. Porque nesse texto aqui, nós temos duas formas de ser, duas formas de se portar no mundo, duas formas de ver não só ao próprio Deus, mas também as pessoas, o próximo. A primeira delas é a forma dos fariseus e escribas, e a segunda forma é a forma do próprio Jesus de Nazaré. Então eu queria que a gente conversasse sobre isso hoje. Os fariseus, a gente hoje acaba associando fariseu a um xingamento, né? A gente chama alguém de fariseu, a gente quer dizer que ele é um hipócrita. Mas na verdade, na época de Jesus, os fariseus, que certamente entre eles havia os hipócritas, mas os fariseus são um grupo de gente séria, de gente que quer levar a palavra de Deus a sério, quer levar a doutrina, o ensinamento de Deus na perspectiva correta, que é de alguma maneira fazer com que as pessoas também se interessem pela guarda da lei. Na verdade, uma percepção farisaica dizia respeito à própria necessidade de que todo mundo cumprisse a lei para que o Messias viesse. Então, nesse sentido, os fariseus se esforçaram muito para tentar aplicar a lei a todos os detalhes do cotidiano. Então, eles criaram, além da Torá escrita, ou seja, da lei que a gente conhece, o Pentateuco, por exemplo, eles criaram a chamada Torá oral, que é basicamente uma série de afirmações extraídas da lei escrita, que são aplicadas ao cotidiano, às questões do dia a dia, à vida propriamente dito, né? Para quê? Para tentar cobrir o máximo possível de possibilidades de romper com a lei. Para a gente ter uma noção, o sábado, por exemplo, era um dia sagrado para os judeus. Na Torá oral se dizia que formas era possível quebrar esse mandamento. Então se propunha cuidados, por exemplo, para que não se fizesse nenhum tipo de ação no sábado. Que você, inclusive, não andasse no campo de trigo no dia de sábado. Por quê? Porque a sua roupa esbarrando numa espiga de trigo, se ela caísse ao chão, você seria culpado de trabalho. Essa legislação toda foi colocada sobre as pessoas. E isso gerou, obviamente, um cansaço muito grande. Aliás, é nesse sentido que a gente vai escutar Jesus dizendo a essa multidão que está vivendo de forma cansada, tentando obedecer esses mandamentos todos. Jesus vai dizer a eles: venham para mim e vocês vão encontrar alívio, descanso. Por quê? Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave.
É nesse sentido que os fariseus estão aqui presentes, porque eles estão desejosos de encontrar uma falta em Jesus para o acusar de alguma coisa. Por quê? Porque desde que Jesus surgiu no Senado da Palestina, desde que Jesus começou o seu ministério, ele fez algumas ações, ele tomou algumas atitudes, ele disse algumas coisas que iam na contramão do que os fariseus estabeleciam. Por exemplo, Jesus curou muita gente no sábado. E é engraçado que parece que ele faz de propósito, né? Tantos dias da semana para curar, ele resolvia curar no sábado as pessoas. E os fariseus ficavam escandalizados com isso, porque sábado não era dia de cura. Sábado não era dia de graça, de milagre de Deus. E aí Jesus constantemente entra em confronto com os fariseus, dizendo: olha, o sábado foi feito para o ser humano e não o ser humano para o sábado. Ou seja, a lei não foi feita para ser peso que cria angústia na vida das pessoas. A lei foi feita como sinal da graça divina, para o bem do ser humano. Essa lógica de duas interpretações, essa percepção de que há a interpretação farisaica e a interpretação de Jesus, gerou, como eu disse, muitos embates entre os dois. Os fariseus constantemente queriam planejar como matar Jesus. E aí, esta mulher aqui do capítulo 8 é a resposta às suas preces, digamos assim. Porque é uma mulher pega em flagrante adultério. Então, qual é o plano? Leva a mulher diante de Jesus e coloca Jesus diante de um dilema, de uma encruzilhada. Porque ou Jesus, né, quando os fariseus citam a lei, ou Jesus defende a lei de Moisés e a mulher é apedrejada diante dele, e nesse sentido o próprio Jesus iria contra o seu ensinamento, ou então Jesus ignorava a lei de Moisés e não apedrejava, e aí nesse caso ele seria acusado de blasfêmia contra Moisés, o fundador da religião judaica. Então é uma armadilha. Sem contar o fato de que se Jesus participasse do apedrejamento daquela mulher, ele estaria infringindo na lei romana, porque o monopólio da violência, quem detinha era o Império Romano. Vocês podem brigar entre vocês, mas na hora de matar é com a gente. Então, se ele participasse de um apedrejamento ali, naquele momento, ele também se colocaria em rota de colisão com o Império, poderia ser preso, e esse certamente era o plano dos fariseus. Então, isso aqui é uma armadilha. Os fariseus estão aqui criando uma armadilha para Jesus. Quais são as características desses fariseus que criam armadilhas para Jesus? Primeira delas, como a gente já falou, o sinal da graça divina na vida do próximo causa escândalo e causa ira. Os fariseus querem matar Jesus porque Jesus faz milagres no dia de sábado. Cura a gente, abençoa a gente, salva a gente, liberta a gente. E isso causa um profundo incômodo em fariseu. Porque fariseu, ao ver essa ação divina para com aqueles e aquelas que na sua lógica farisaica não deveriam receber a graça de Deus, quando o fariseu vê essa graça alcançando essas pessoas, o fariseu se inquieta, ele fica incomodado e ele quer acabar com Jesus. Segunda questão que a gente percebe aqui. Fariseus estão pouco preocupados com a vida humana. Quem é levado aqui diante de Jesus é uma mulher. Ela tem nome, ela tem pai, tem mãe, ela tem uma história, ela tem sonhos, ela tem pesadelos, ela tem já a sua própria culpa presente no coração. Ela é um indivíduo, mas eles a transformam numa coisa, num rótulo, numa adúltera que merece ser apedrejada. Essa ação dos fariseus desconsidera o valor da vida humana. Por quê? Porque considera a defesa da doutrina correta, entre aspas, como mais valiosa, mais importante do que a vida humana. E eu preciso dizer para vocês aqui que todas as vezes que a gente considera a doutrina, a manutenção da doutrina, a defesa do dogma, da teologia, da declaração de fé, toda vez que a gente entende que isso tudo é mais importante do que a preservação da vida, nós somos fariseus. Nós agimos como fariseus na vida. Deus nos liberte disso. Outra característica desses fariseus aqui,
como eu disse, não se importando com a vida humana, usando uma pessoa como objeto. Isso, aliás, é ilustrado pelo próprio modo como levam a mulher. Gente, essa mulher foi pega em flagrante. Eu tenho todas as razões para crer que não deram tempo para essa mulher se vestir. Ela foi exposta na rua até o templo. Foi jogada nua diante de Jesus. Isso é muito lamentável perceber. É muito lamentável ler esse texto e perceber como os fariseus agem com a vida humana, porque a eles, na verdade, não interessa a vida humana, interessa os seus próprios preceitos e os seus próprios interesses. Jogam diante de Jesus. E aí, fariseu, uma outra característica de fariseu é justamente a acusação assassina que lhes enche o coração. Porque eles dizem aqui, jogam diante de Jesus e dizem: Senhor, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério e na lei Moisés nos ordenou matar essas mulheres. Então entenda, fariseu é aquele que, se achando cumpridor dos deveres de Deus, se acha no direito de matar gente. Literal, como é o caso aqui, ou simbolicamente. Esses são os fariseus. Agem dessa forma. Aliás, agem selecionando as vítimas, né? Porque vamos pensar, se a mulher foi pega em flagrante adultério, cadê o homem nessa história? Se eles fossem sérios com a lei de Moisés, coisa que eles não são, mas se eles fossem sérios com a lei de Moisés, lá no Levítico diz que o homem e a mulher deveriam ser apedrejados caso fossem pegos em flagrante adultério. Ora bolas, cadê o homem nessa história? Não interessa o homem, interessa a vítima, interessa uma pessoa, uma mulher sendo tornada objeto para ter do que acusar a Jesus. Essa é a forma farisaica de ver o mundo, a forma farisaica de se portar no mundo e a forma farisaica de usar o nome de Deus para matar gente. Agora, como é que Jesus age? Porque aí a gente tem aqui o modo como o próprio Deus age, porque Jesus é Deus feito gente. Então como é que Deus age nessa história? Primeira coisa que Jesus faz, Jesus está no templo, está ensinando, gente. Está ensinando aqui no templo. Primeira coisa que Jesus faz é ignorar as palavras de acusação. Basicamente isso. Né? Por quê? Porque ele está demonstrando que não vale a pena se importar com essas palavras de acusação farisaicas. Não vale. Os fariseus chegam cheio de pompa e colocam Jesus contra a parede. O que tu dizes, Senhor? E aí diz lá o versículo 6. Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como que quem está dizendo: é muito mais importante gastar tempo fazendo desenho na areia do que dar ouvidos à voz de fariseu. É muito mais importante usar a criatividade aqui nesse espaço do chão do que prestar atenção às acusações religiosas. Então, vamos fazer como Jesus. Não ouça isso. Mas os fariseus insistem na pergunta. E aí Jesus diz o seguinte: ok, então, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. O que Jesus está mostrando aqui é o seguinte: olha, quer usar a Bíblia contra alguém? Então use-a contra si mesmo em primeiro lugar. Use-a contra a sua própria consciência. Use-a contra você, porque ao ser contra nós, a palavra de Deus é a favor de nós. Ao nos confrontar com o nosso próprio erro e pecado, a palavra de Deus quer nos corrigir, nos fazer pessoas melhores, mais humanas, mais semelhantes a Jesus de Nazaré. Então essa aqui é a lógica de Jesus. Quer usar a Bíblia? Não usa como arma contra os outros. Sabe aquele tipo de momento em que o pastor, a pastora está pregando e alguém na igreja está pensando assim: puxa vida, que pena que o fulano não está aqui para ouvir essa mensagem, porque é para ele essa mensagem. Não, essa mensagem é para nós que ouvimos, para nós que estamos ali escutando. Porque ao ouvirmos a palavra de Deus, essa palavra germina em nós bom fruto, que gera arrependimento e nova vida. Ok? Esse é o primeiro momento que Jesus faz. Outra ação de Jesus, nesse momento aqui, é justamente esvaziar o local da acusação. Com essa frase, com essa pergunta de Jesus, com essa frase: olha, quem tiver sem pecado, atire a primeira pedra, diz o texto que os fariseus vão todos se afastando, um a um,
né? Começar dos mais velhos até os mais novos, e aí fica só Jesus e a mulher. O que Jesus faz então com quem é pego em flagrante pecado? Jesus não lança pedras, Jesus não se junta à multidão de acusadores. Na verdade, Jesus limpa o ambiente da acusação. Para permanecer nesse texto aqui, para concretizar aquilo que o apóstolo Paulo fala nas suas cartas, que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque aqui, gente, o texto termina concretizando essa fala de Paulo. Nós temos aqui um Deus santo no céu, uma mulher pecadora na terra, e o único mediador entre os dois é Jesus de Nazaré, que olha para aquela mulher e diz: ninguém te condenou? Cadê os teus acusadores? É engraçado que a palavra aqui muitas vezes é usada no texto grego para se referir a Satanás. Então o que Jesus está perguntando aqui basicamente é: cadê os teus diabos? Porque diabo nós somos quando nos tornamos acusadores do nosso irmão. Diabos nós somos quando nos tornamos gente disposta a matar em nome de Deus. Então Jesus está perguntando: cadê os teus diabos, os teus acusadores? E a mulher fala: ninguém ficou aqui. E aí Jesus, que é o único que poderia condená-la com justiça, diz: eu não te condeno. Esta é a palavra de Deus para nós. Quando nós nos aproximamos de Deus com o coração contrito, expostos no nosso pecado muitas vezes, o que Deus tem para nós não é uma palavra de acusação, não são pedras nas mãos, mas são braços estendidos de quem diz: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. É preciso parar um pouquinho para pensar nessa última frase. Porque eu já ouvi muita gente dizendo o seguinte: sim, Jesus perdoou, mas ele diz para não pecar mais. Gente, vamos pensar um pouquinho. Se aquela mulher fosse pega no mesmo pecado no dia seguinte e fosse levada novamente diante de Jesus, o que vocês acham que Jesus diria? Ele responderia assim: bom, puxa vida, ontem eu já livrei a sua, hoje já não dá, né? Você está achando que é gozação isso aqui. Pode lançar pedra. Você acha que ele diria isso? É claro que não. Se a mulher fosse levada a ele de novo no dia seguinte, ele diria: eu não te condeno, vá e não peques mais. E se ela fosse levada dali a 3 dias novamente na mesma situação diante de Jesus, o que Jesus diria? Eu não te condeno, vá e não peques mais. E se ela fosse levada uma semana, um mês, constantemente diante de Jesus, 70 vezes 7 vezes, Jesus diria: eu não te condeno. Fazendo referência aqui ao modo como nós somos ensinados a perdoar, não é isso? Pedro uma vez pergunta a Jesus: Senhor, até quando vamos perdoar o nosso irmão? Até 7 vezes? Jesus responde: não, até 70 vezes 7. Na verdade é um número simbólico que ilustra a infinitude de perdão, que é o que nós devemos dar ao nosso próximo. Então Jesus está dizendo: olha, se Jesus ensinou isso sobre perdão, vocês acham que ele não perdoaria com essa misericórdia? Não, gente. Ele continuaria perdoando. Essa fala do vá e não peques mais é uma fala que, na verdade, revela a preocupação carinhosa de Jesus. É como se ele dissesse: mulher, você viu o que isso te causou? O que esse pecado te causou? Você viu isso? Isso te faz mal. Então não faça isso de novo, porque eu quero o seu bem. Se você fizer novamente, chegar diante de mim, eu vou continuar dizendo: eu não te condeno, mas não faz de novo. Por quê? O medo, a preocupação de Jesus, o receio de Jesus é que vai que a mulher faz e de repente ela não é levada diante de Jesus e é apedrejada, entende? A preocupação é essa. Não é uma preocupação legalista, ritualista, não é uma preocupação pensando na impecabilidade daquela mulher dali para frente. É claro que não. O que Jesus nos mostra aqui nesse texto é uma forma de lidarmos com o nosso próximo também, mas também de lidarmos conosco mesmo diante de Deus. Nós todos erramos. Nós todos cometemos algum erro vez ou outra. Ok. Chegue diante de Deus, diante de Jesus. E se apresente a Ele. Senhor, olha, eis aqui mais uma vez. E aí o que Jesus vai dizer para você? Vai dizer: eu também não te condeno. Eu te perdoo. Eu te dou um novo começo. Um recomeço. Essa é a postura de Jesus.
E isso aqui, gente, nos levaria a trazer algumas implicações para nós hoje como igreja. E eu faço aqui duas. A primeira, eu já mencionei, que é a necessidade de nós refletirmos com muito cuidado na nossa postura, que muitas vezes pode estar reproduzindo a lógica farisaica de ser. Se para a gente importa mais a manutenção da doutrina do que a vida humana, nós estamos no caminho farisaico. Porque para Jesus importa mais a vida humana e não tanto a preservação da doutrina. E olha que coisa interessante. Mesmo agindo assim, Jesus cumpriu toda a lei, como diz o próprio Novo Testamento. Cumpriu a lei e os profetas. Mas cumpriu como? Diz o texto lá que ele veio para cumprir. Essa palavra cumprir no grego é plerosai, que significa preencher. Jesus preencheu a lei com o quê? Com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu acolhimento, com a sua presença na vida. É o que Jesus faz. E aliás ele diz isso, né? Ama a Deus acima de tudo, com toda a tua força, e ao próximo como a você mesmo. Nisso se cumprem todos os profetas e toda a lei. Então esse é o primeiro passo. Não caminhemos por rumos farisaicos na nossa existência. Não vamos querer defender Jesus às custas da morte de Samaritano, como diz lá o Evangelho de Lucas. Não vamos querer defender Jesus às custas de usar a espada para cortar a orelha do servo do sacerdote, como fez Pedro lá no Getsemane. Pedro tentando defender Jesus e Jesus dando uma bronca nele, dizendo: não é por aí o caminho não é esse. Não nos tornemos lobos para tentar defender ovelhas. Vamos manter a nossa condição de ovelhas, ok? Condição de servos e servas de Jesus, de encarnarmos na vida a mesma lógica de Jesus. E a segunda implicação que eu queria trazer para vocês é exatamente o seguinte: esse acontecimento todo aqui acontece no templo. Jesus está ensinando no templo. O templo é lugar de ensino, lugar de adoração a Deus, lugar de culto. Este templo aqui foi transformado pelos fariseus num tribunal de acusação. Não vamos permitir que as nossas igrejas se transformem em tribunais de acusação contra o nosso próximo. Não vamos permitir isso, em nome de Jesus. Os nossos espaços, entenda aqui, tanto o templo físico das nossas igrejas, mas também o templo que somos nós, seres humanos. Nós somos o templo do Senhor. Nessa perspectiva, haja em relação ao próximo com o mesmo amor, aceitação, acolhimento, solidariedade, fraternidade, cuidado que você gostaria que fosse dado a você. Porque ao fazermos isso, nós estamos cumprindo a lei de Deus. E ao fazermos isso, nós seremos reconhecidos como discípulos e discípulas de Jesus. Esse é o nosso maior testemunho. Ok? Então vamos pensar sobre isso. Na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo, vamos nos manter sempre vinculados à maneira de Jesus de se portar na vida. Esse é o caminho para a nossa paz e para que a nossa fé se concretize em ações práticas de cuidado, de acolhimento e que o reino de Deus se estabeleça na terra a partir disso. Que Deus te abençoe ricamente. No nome de Jesus, tenha um excelente dia. Um abraço e até a próxima.